Irmãos, com a paz do Senhor, amém? Aproveitando os irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 1 ao 17. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Quantos irmãos aqui estão alegres nessa noite de estar na presença do Senhor? Motivo de alegria nós estarmos aqui para estarmos na presença do Senhor. Romanos, capítulo 8, versículo 1 nos diz assim, vou ler pausadamente para nós entendermos bem a palavra do Senhor. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o nosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que irmãos, somos devedores não à carne, para vivermos segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo os herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. É certo que com Ele padeceremos, mas que também com Ele sejamos glorificado. Podei-vos assentar. Irmãos, nesta noite eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem com a seguinte temática: o guia do caminho. E o Senhor me levou a esse texto de Romanos 8, e eu gostaria de me ater ao versículo 14, que nos diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. A carta aos Romanos foi escrita pelo apóstolo Paulo por volta de 58 depois de Cristo. Paulo já se encontrava neste momento em que escrevia na cidade de Corinto, porque Paulo havia sido chamado para pregar o Evangelho. E Paulo, então, ele faz algumas viagens missionárias.
E numa dessas viagens missionárias, ele passa por Roma e conhece ali um povo que foi salvo pelo Senhor Jesus Cristo. Só que deixando aquela cidade, ele partiu para Corinto. E em Corinto, ele vai ouvir falar a respeito de algumas dúvidas e alguns questionamentos que aquela igreja ainda possuía a respeito da salvação. E é por isso que Paulo, nós vamos ver que grande parte das suas cartas fora escrita para igrejas no sentido e no propósito de responder algumas dúvidas a respeito da nossa fé. E por isso, Paulo então vai escrever aos Romanos. E nós vamos perceber então que a carta aos Romanos, ela é a maior carta escrita por Paulo. Isso devido ao grande conteúdo que nela for escrito, porque Paulo precisou gastar muito tempo para ensinar aqueles irmãos a respeito da fé. E não somente da fé, porque Paulo nesta carta ele trata diversos assuntos, como a justificação, a santificação, a vida com Cristo e tantos outros assuntos. E é por isso que alguns estudiosos vai dizer que se nós precisássemos escolher apenas um livro do Novo Testamento, certamente eles escolheriam o livro de Romanos, porque o livro de Romanos contém a base principal da nossa fé, aquilo que sustenta as nossas vidas com Cristo. E é por isso que essa carta é tão importante para nós. E neste momento, eu gostaria de me ater agora a respeito do versículo do capítulo 8, em que nós fizemos a leitura, para nós entrarmos na mensagem. E para nós entendermos um pouco a respeito do que Paulo estava falando, eu gostaria de conjecturar aqui de uma forma simplória, para nós entendermos realmente o que Paulo estava falando aqui no capítulo 8. Paulo estava falando àquela igreja: outrora, vocês estavam indo por este caminho, e um caminho aonde vocês eram guiados pela sua própria consciência, pela sua própria vontade. Vocês estavam por esse caminho, um caminho de corrupção, um caminho de pecado. E neste mesmo caminho, um certo dia, vocês encontraram uma pessoa, e essa pessoa, indagando vocês, lhe convenceu que vocês estavam nus, que vocês estavam perdidos e que vocês estavam necessitados. E ao mesmo tempo que essa pessoa convenceu vocês a respeito desse caminho errôneo que vocês estavam andando, ele lhe apresenta um caminho novo, um novo caminho ao qual antes vocês não enxergavam, mas agora vocês passam a enxergar. Mas agora vocês veem. E algo interessante que esta pessoa, ela não somente aponta o caminho, mas ela diz: eu vou com você, eu estarei com você, eu te guiarei. Irmãos, essa pessoa nada mais é do que o nosso amigo Espírito Santo. Nós que estamos aqui, e nós só estamos aqui por causa dele, porque um dia nós tivemos esse encontro com ele no caminho. Nós estávamos por um caminho tortuoso, por um caminho errôneo, e nossas vistas estavam cegas, e nós não enxergávamos esse caminho que hoje nós estamos trilhando. Mas nós tivemos um encontro verdadeiro, com o nosso guia, com aquele que está ao nosso lado e tem nos ajudado neste caminho. E o Espírito de Deus, ele então nos convence desse caminho, e agora nós começamos então a caminhar e a trilhar por esse novo caminho. E esta é uma das obras do Espírito Santo. João vai escrever no seu evangelho, e no capítulo 16, no versículo 18, vai nos dizer que quando ele virá, Jesus está aqui dizendo para os seus discípulos, quando ele virá, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do pecado. Essa então é uma das primeiras obras que nós vemos do Espírito Santo na vida dos crentes. Ele convenceu a nós que estamos aqui. Porque, como eu disse, nós estávamos cegos, nós estávamos perdidos por um caminho. E agora nós tivemos as nossas vistas abertas, os nossos olhos abertos,
para enxergar que existe um outro caminho pelo qual nós podemos percorrer. E é por isso, e aqui eu gostaria de abrir, o primeiro parênteses e falar que nós precisamos então valorizar essa atitude, esse ato do Espírito Santo em nossas vidas. Nós vivemos dias em que as coisas são tão banalizadas, tudo à nossa volta tem data de validade, tudo à nossa volta é descartável. E às vezes, quando estamos por esse caminho, um tempo de caminhada, nós nos esquecemos daquilo que o Espírito Santo fez nas nossas vidas. Nós esquecemos do dia em que nós encontramos o Espírito Santo e Ele falou ao nosso coração através da palavra de Deus. Por isso, jovens, não se esqueçam do dia do encontro que vocês tiveram com o Espírito Santo. Valorize aquilo que Ele deu para vocês, porque aquilo que Ele deu para vocês não foi comprado com ouro, não foi comprado com euro, não foi comprado com outro tipo de tesouro algum, mas sim com o precioso sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. E nós precisamos, então, valorizar. E nós sabemos que sem o Espírito Santo, nós não conseguimos percorrer esse caminho. É por isso que lá atrás ele disse, eu vou contigo, porque eu bem sei a forma como você é, eu bem te conheço, e eu sei que por este caminho, sem a minha presença, você não vai conseguir chegar até o final. Por isso nós precisamos valorizar, a ponto de eu me lembrar de Davi. Davi, em um tempo de sua vida, em um momento da sua caminhada, como nós estamos falando aqui a respeito de caminhada, ele errou. Davi, ele caminhava com o Senhor, ele estava todos os dias caminhando com o Senhor, mas um certo dia ele resolveu ficar em casa, folgado, descansando. E nesse dia, Davi então ele vai ter um momento péssimo em sua vida, um momento onde ele cai em pecado e naquele momento ele, apesar de no momento em que ele cai em pecado, ele não se arrependeu, mas depois ele caiu em si, e ele se tocou, e ele então percebeu que ele havia perdido algo, e isso que o Davi tinha perdido, era a presença do Espírito Santo, era a salvação que vinha da parte de Deus, tanto que no Salmo 51, Davi vai falar, Senhor, torna-me dar a alegria da tua salvação, e não retires de mim o teu Espírito. Aqui nós vemos o quanto a presença do Espírito Santo, ela é necessária e ela é preciosa em nossas vidas. Nós precisamos estar atentos, como eu disse, nós precisamos valorizar a presença do Espírito Santo. Aqui fala a respeito de que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E a palavra aqui, guiados, o verbo guiar aqui, está conjurado no presente. O que quer dizer? Que nós precisamos caminhar hoje, mas nós também precisamos caminhar com Ele amanhã. Nós precisamos estar com Ele depois de amanhã. Nós precisamos estar com Ele no mês que vem, no ano que vem e até a volta do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos então refletir a respeito do valor que o Espírito Santo tem às nossas vidas. Porque sem Ele, irmãos, eu não estaria aqui. Sem a presença do Espírito Santo, nós sabemos, eu não era merecedor de estar aqui. Eu não era merecedor de estar aqui trazendo esta palavra. Eu não era merecedor de estar ali nos jovens louvando ao nome do Senhor. Eu não era merecedor de estar aqui nesse banco ajoelhado orando. Mas o Senhor, pelo Espírito Santo de Deus e pela sua graça, me alcançou, nos alcançou e hoje nós estamos aqui. E por isso nós podemos celebrar ao nome do Senhor. Porque Ele nos deu essa graça, Ele nos deu esse presente valioso e que nós precisamos guardar. E Romanos 8 vai falar, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nós fomos alcançados e agora a nossa natureza mudou. Antes, segundo a palavra, nós éramos filhos da ira, nós éramos chamados inimigos de Deus, mas agora nós somos chamados filhos de Deus, e isso é maravilhoso,
E isso é grandioso, e nós precisamos então entender que para nós sermos filhos de Deus, nós precisamos entender esse porém. Por quê? São filhos de Deus aqueles que são guiados pelo Espírito. É impossível nós conduzirmos e caminharmos como filhos de Deus sem a presença e sem sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. E agora nós começamos a trilhar esse caminho. Nós passamos por um processo que a teologia chama de justificação. E Paulo está falando nesse capítulo a respeito disso. Nós fomos justificados. Nós estávamos com as nossas vestes sujas, manchadas, mas agora o Espírito Santo de Deus, com a sua bondade e misericórdia, Ele nos deu vestes novas. E agora nós somos justificados diante de Deus. Que coisa maravilhosa, né? Aquele que era inimigo, agora passou a ser filho. E ele começa então essa caminhada. E o tempo vai passando e a caminhada vai se estreitando, porque nós sabemos que o caminho é estreito, a porta também. E nós precisamos entender algo, que enquanto nós caminhamos, nós vamos ser indagados por esse guia. Vai chegar um momento da nossa caminhada em que ele vai nos parar e vai nos interrogar a respeito de um assunto. Porque nós estávamos em outro caminho. E desse outro caminho, por vezes, nós carregamos uma outra bagagem. Uma bagagem que não é condizente a esse novo caminho que nós estamos andando. Não é condizente e não possui coisas necessárias para esse caminho. E Paulo também vai nos dizer a respeito disso. Se os irmãos puderem abrir as vossas Bíblias, em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, Paulo vai falar a respeito desse assunto. Vai falar a respeito das coisas que tem nesta bagagem que nós outrora carregamos desse outro caminho. A Bíblia nos diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Este põe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Somente até aqui. Então, neste momento que somos indagados aqui, para nós conjecturarmos e aplicarmos isso à nossa caminhada, que estamos percorrendo aqui nesta noite, o guia, o Espírito Santo de Deus, ele nos para em um determinado momento e nos interroga a respeito dessa bagagem que nós carregamos. Que bagagem é essa, Rosemildo? A bagagem é aquilo que nós acabamos de ler nesses 3 versículos, a qual Paulo vai gastar para falar a respeito das obras da carne. Porque, como eu disse, nós estávamos em outro caminho outrora. E nós carregávamos uma bagagem nesse caminho. Só que agora esta bagagem não é mais necessária neste novo caminho que nós estamos percorrendo. E agora o Espírito Santo vai dizer: deixa essa bagagem e pega a que eu tenho para você. Eu tenho uma nova bagagem,
algo que será necessário para você caminhar por esse caminho estreito. Vamos ver que Paulo gasta 3 versículos para falar a respeito das obras da carne. Quão grande é essa bagagem. E agora nós vemos e podemos perceber que nada disso mais é necessário. E o que nós precisamos então é da nova bagagem que o Espírito Santo tem para as nossas vidas. E se você talvez neste momento se encontre neste nível da caminhada, o Espírito Santo quer te ajudar. Ele quer falar ao seu coração, Ele quer te tocar nessa noite, Ele quer produzir algo dele em sua vida. E isso é o fruto do Espírito. Aqui vai falar a respeito, em Gálatas 5, no versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Isso pode ser traduzido como: se nós recebemos a vida pelo Espírito, também andemos com o Espírito. E se nós formos caminhar com o Espírito, nós precisamos aprender a caminhar como Ele caminha. Nós precisamos então ter um coração ensinável como o de Davi, e precisamos então aprender a caminhar como o Espírito caminha. E de que forma o Espírito caminha, Rosemildo? Ele caminha com amor, ele caminha com gozo, ele caminha com paz, com longanimidade, com bondade e com mansidão, com domínio próprio. Nós precisamos então abrir o nosso coração para que o Espírito Santo de Deus possa incluir essas coisas na nossa bagagem. Porque sem estas coisas, a própria palavra nos diz que nós não herdaremos o reino de Deus. E nós bem sabemos que esse caminho existe um final. E esse final nada mais é do que os céus que nos esperam. E nós precisamos então abrir o nosso coração para que o Espírito Santo de Deus venha operar em nossas vidas e transformando as nossas vidas, para que nós venhamos então passar a caminhar como Ele caminha. Sei que não é fácil. Nós que somos jovens, por vezes estamos com os hormônios à flor da pele, e às vezes o nervosismo, a raiva e tantas outras coisas que aqui foram citadas estão nos atacando, estão nos rodeando, mas nós precisamos então confiar que aquele que está nos guiando, Ele é fiel e Ele está aqui para nos ajudar. Se está difícil a caminhada, você precisa apenas recorrer a Ele, que Ele está ao seu lado. Ele não é um guia que vai na frente distante, mas Ele está perto de nós, Ele está aqui nessa noite e você pode contar com a ajuda dEle. Nós precisamos então confiar no Espírito Santo. E aqui nós vemos mais uma das importâncias que o Espírito Santo tem em nossas vidas. Ele nos ajuda nessa caminhada. E nós precisamos dele. E percorrendo esse caminho, nós então continuamos a caminhar. Dias vêm, meses vêm e passam, anos passam, e às vezes em nossa caminhada nós nos deparamos com algumas paisagens diferentes, algumas paisagens que aos nossos olhos parece ser mais encantadora, parece ser mais vistosa. Nós nos deparamos com caminhos que aos nossos olhos parecem ser mais curtos, parecem ser mais fáceis. Só que nós precisamos entender que agora nós somos filhos, e como somos filhos, agora nós somos guiados pelo Espírito. E o verbo guiar fala a respeito de alguém que está sujeito à autoridade, que está sujeito à vontade, que está sujeito à direção, que está sujeito à velocidade, que está sujeito àquilo a quem ele confia. E se nós somos filhos de Deus, então nós precisamos estar sujeitos ao guia, aquilo que o Espírito Santo nos conduz para que nós façamos. Nós precisamos então entender que se nós nascemos de novo, se nós tivemos a nossa bagagem mudada, agora nós precisamos confiar na vontade soberana do Espírito Santo. Às vezes, em nossa geração, nós temos um mau hábito de querer as coisas muito rápidas. Nós
temos o desejo ardente de receber aquilo, e por vezes coisas até boas, até lícitas, mas nós queremos alcançar aquilo de forma rápida, e nós acabamos deixando o Espírito Santo de Deus caminhando sozinho, e entramos por outros caminhos, caminhos esses escolhidos por nós mesmos. Nós precisamos entender que o melhor caminho que nós devemos andar é o caminho ao qual o Espírito Santo de Deus nos direciona. Eu me converti com 13 anos e congreguei em outra igreja, alguns irmãos já sabem disso, e quando eu vim para a Decolheita, pouco tempo que eu estava aqui, houve um culto com os jovens lá em Itaú de Minas, e nesse dia era a inauguração do novo templo, e eu me lembro como se fosse hoje. Se eu não me engano, já fazem 5 anos que... 5 não, já fazem 7 anos que isso aconteceu. E nesse culto de jovens, ao término, o pastor voltou a direção do culto para Humberto, né, na época ele era dirigente lá na congregação, para que ele desse o término do culto. E naquele momento ele se levantou e disse: eu preciso terminar o culto, mas eu não posso terminar sem entregar uma palavra que Deus está me mandando entregar. E ele disse: Rosemildo, Deus manda te dizer que eu tenho uma grande obra na sua vida, e eu te quero aqui. E ele apontou para o púlpito. Eu sei que há muitas pedras que virá pelo caminho, mas eu estarei contigo, e eu te quero aqui, pregando a minha palavra. Depois de 7 anos aqui estou eu, pregando a palavra do Senhor. Eu sei que não foi fácil, e eu sei que não é fácil para nós, irmãos. Eu sei que, por vezes, a nossa ansiedade e a nossa vontade de alcançar aquilo que o Senhor nos prometeu, ou algo que nós desejamos, que, como eu disse, pode até ser lícito, faz que nós tomemos caminhos que aos nossos olhos pareça mais curto. Mas nós precisamos entender que esses caminhos, por vezes, nos levam para distante da presença do Senhor, para distante da presença e dos cuidados do Espírito Santo. Que nós venhamos tomar cuidado com esses caminhos. Às vezes está demorando, às vezes o outro caminho parece ser melhor, parece ser bom, parece ser mais prazeroso, mas importa que nós estejamos naquele que é firme, naquele que é fiel e naquele que ama e cuida das nossas vidas, que é o Espírito Santo de Deus. E Paulo vai falar a respeito disso. Paulo aqui, até o momento, ele está falando de ser guiado pelo Espírito. Só que houve um momento da vida de Paulo que ele precisou aprender na prática a respeito disso. Atos, no capítulo 16, no versículo 6, vai nos falar a respeito disso. Paulo tinha sido comissionado. Quem havia chamado Paulo? O Espírito Santo de Deus havia separado a Paulo e a Barnabé. Para quê? Para que eles fossem e pregassem o Evangelho, para que eles cumprissem a obra missionária, para que eles proclamassem e cumprissem aquilo que o Senhor havia ordenado. Eles não estavam fazendo algo segundo a sua vontade, mas sim algo que o próprio Deus havia ordenado para que eles fizessem. Só que neste momento, Paulo, ele havia tracejado, ele havia feito rotas, ele havia calculado, ele havia metrificado todos os seus passos. Vou por essa cidade, vou passar por aquela, vou pregar o Evangelho nessa, depois vou abrir uma igreja naquela outra. E Paulo assim fazia em suas viagens. Só que em um determinado momento de sua viagem, Paulo já havia riscado, ou ele já havia ali pretendido passar a Ásia e pregar o Evangelho para aquelas pessoas. Só que a Bíblia nos relata, no capítulo 16 do livro de Atos, no versículo 6, que Paulo foi impedido pelo Espírito Santo de Deus. Parece contraditório, né? Paulo estava fazendo e cumprindo a vontade do Espírito. Paulo estava pregando a palavra conforme o Espírito havia lhe ordenado. E agora o próprio Espírito está impedindo Paulo de ir à Ásia pregar o Evangelho? Só que nós precisamos entender, conforme Isaías, no capítulo 55, no versículo 8, vai nos dizer
que o Senhor falando para a nação de Israel: os meus caminhos não são os vossos caminhos, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Eu bem sei os pensamentos e a vontade que tenho para ti. E é isso que Paulo teve que aprender naquele momento. Paulo teve que entender que, apesar dele tracejar rotas e de que o Senhor permitir que ele tracejasse essas rotas, essas viagens que ele iria fazer, havia uma vontade que era soberana para a vida de Paulo. Havia algo que precisava ser cumprido em outro lugar. E Paulo, então, obedece à vontade do Espírito. Talvez sem entender, talvez sem compreender exatamente aquilo que o Espírito de Deus queria falar com ele, mas ele continuou e permaneceu em obediência. Paulo, então, naquela noite, ele ora ao Senhor, e o Espírito de Deus o revela em sonhos, a imagem de um varão que ele lhe roga que passasse a Macedônia e os ajudasse. E por conta disso, hoje nós temos o continente europeu que foi alcançado pela pregação do Evangelho. E posteriormente, por conta dos europeus, nós também fomos alcançados aqui na América. Isso porque Paulo decidiu obedecer à ordenança e à vontade soberana, porque Paulo decidiu ser guiado pelo Espírito. E nós precisamos entender que às vezes é necessário nós permanecermos em obediência à direção e o direcionamento que o Espírito Santo de Deus nos deu. Porque há algo maior que às vezes nós podemos não compreender naquele momento, mas há algo maior e planejado pelo próprio Deus, pelo qual nós precisamos percorrer, pelo qual Ele preparou para que nós vivêssemos. Se nós permanecermos em obediência, nós um dia alcançaremos no momento exato, na hora exata, no tempo exato, porque nós precisamos entender que o tempo não é nosso, a vontade não é nossa, a vontade é dele. E para ser guiado e para viver desse modo, nós precisamos caminhar por fé. E falando a respeito de sermos guiados, nós também temos um grande exemplo, ou melhor, o nosso maior exemplo, Jesus Cristo. Jesus Cristo, ao ser batizado e o céu se abrir e o Espírito Santo de Deus descer sobre ele, nós vamos ver que logo em seguida, Jesus foi guiado pelo Espírito. Mateus vai relatar a respeito disso, no capítulo 4, que Jesus foi guiado pelo Espírito. Ele não foi guiado por qualquer outra pessoa, ele não foi guiado pela sua vontade, ele foi guiado pelo Espírito. E para onde? Para um parque de diversão? Para uma festa? Para onde ele foi guiado? Para o deserto, para ser tentado por Satanás. Às vezes o caminho que o Espírito Santo nos apresenta, aos nossos olhos parece que não é bom, parece que não é viável, mas nós precisamos entender que Ele estará conosco. Ainda que obtenha dificuldades, ainda que muralhas se apresentem à nossa frente, nós precisamos ter a certeza de que o Espírito Santo de Deus está conosco. E por isso nós precisamos andar em fé, porque a fé é aquilo que nós esperamos, mas nós não enxergamos. E andar pelo Espírito, andar guiado pelo Espírito é isso, andar segundo aquilo que nós não vemos, mas nós acreditamos de todo o nosso coração, de que Ele tem coisas boas, que Ele tem planos agradáveis e perfeitos para as nossas vidas. Irmãos, para concluirmos, talvez o tempo passou, você caminhou, e como eu disse, o caminho e a porta, eles são estreitos. Talvez neste momento você se cansou, você está dizendo está difícil, você está dizendo eu estou cansado, você está dizendo o caminho é estreito demais, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. Mas este mesmo guia que um dia te convidou para este caminho, ele te diz, eu conheço as tuas fraquezas, eu te assisto nessas fraquezas. Paulo vai dizer que em um dado momento em que ele estava sendo preso e açoitado, e ele precisou ser, ele estava diante de um tribunal para ser julgado por aquelas autoridades,
ele disse que ali ninguém havia lhe assistido. Mas depois ele retorna a sua palavra e diz: mas Cristo me assistiu naquele momento. E o Espírito Santo de Deus está aqui neste momento e está aqui em nosso meio. E Ele está aí do seu lado, está dizendo: eu assisto você nas suas fraquezas, eu te conheço por dentro, por fora, o seu caminhar, o seu pensar, e eu sei muito bem daquilo que você tem necessidade, e eu estou contigo, eu te chamei para este caminho, eu te mostrei este caminho, mas eu não falei que você iria caminhar sozinho, eu disse que estaria contigo todos os dias da sua vida, e nós podemos confiar que Ele está conosco, nos momentos onde nós achamos que nem mesmo Ele consegue nos entender. A palavra do Senhor diz que além dEle nos assistir em nossas fraquezas, Ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Nós podemos confiar que o Espírito Santo de Deus está ao nosso lado. Ele está aqui nesta noite, e eu sinto o Espírito Santo de Deus movendo-me para falar a respeito disso, que nós precisamos confiar no Espírito Santo de Deus. Não somente hoje, depois que nós fomos embora, mas amanhã, durante a sua vida, tem alguém, por mais que você esteja sozinho fisicamente, tem alguém assistindo você diariamente, e Ele está ao seu lado, e Ele te dá força, Ele te renova nesta noite, e Ele te diz: você ainda tem mais uma caminhada longa para andar, e eu estarei contigo todos os dias, eu estarei te renovando, eu estarei te fortalecendo, conta comigo, eu sou o teu amigo. O Espírito Santo está aqui nessa noite, irmãos, e Ele quer te guiar, Ele quer te guiar. Está difícil? Eu sei que está difícil, é difícil para mim também, é difícil para todos nós, mas uma coisa eu tenho certeza, e para finalizar, eu vi o final do caminho, e é maravilhoso, há algo grandioso nos esperando. Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, para as promessas que o Senhor tem nos feito e tem preparado para as nossas vidas, nós não vamos desanimar desse caminho. Se nós entendermos que o Espírito Santo de Deus está ao nosso lado, e Ele quer nos ajudar, não somente no começo, não somente no fim, não somente no meio, mas até o fim, nós vamos conseguir. Nós precisamos acreditar. É difícil, hoje em dia, nós ouvirmos mensagens a respeito do céu. Nós precisamos voltar a ter saudade desse lugar. Nós precisamos ter o desejo ardente em nossos corações de chegarmos neste lugar. Ainda que seja difícil, continue, Ele está contigo. E eu agradeço a minha oportunidade, agradeço a diretoria da Mocidade e ao pastor Elias pela credibilidade, pelo apoio e por essa oportunidade. Em nome de Jesus.